noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus que estamos reunidos em Cristo. Quero pedir aos irmãos, por gentileza, que abram suas Bíblias no livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias. E eu quero ler todo o livro com os irmãos. Embora o foco será o último versículo, mas será necessário para entendermos a finalização desse grande profeta, desse livro maravilhoso que o Senhor tem falado aos nossos corações. Então, Obadias é somente um capítulo, 21 versículos, e nós iremos ler todo o livro, mas o foco do sermão será apenas o versículo de número 21, o último versículo do profeta Obadias. Amém? Amém, irmãos? Posso ler? Diz assim o texto bíblico, a partir do verso 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos, e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores da noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá
a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor, por tua santa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez permitistes que nós pudéssemos pregar todo um texto, todo um livro, e assim a tua palavra tem sido pregada, exposta e aplicada a cada coração aqui presente. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de aprender de ti. Obrigado porque o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que tem trabalhado em nós diariamente para que possamos se converter a ti, Senhor, de todo o nosso coração. Fala-nos hoje, Senhor. Nos ajuda a entender a tua obra. Nos ajuda a entender, Senhor Deus, os teus desígnios. E nos ajuda a participar de toda a tua grande presença e ação no meio da tua igreja. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, amados? Queridos, nós finalmente chegamos no último versículo do livro de Obadias. Finalmente chegamos. E no último versículo não é diferente dos outros textos que nós temos deste mesmo livro. Aliás, existe neste último versículo uma palavra que é extremamente, e eu não estou falando isso como frase de efeito, eu preciso que os irmãos entendam. Existe no versículo 21 uma palavra extremamente enfática da parte de Deus, uma palavra que, além de enfática, ela é teológica, profundamente teológica, onde se existem discussões e discussões sobre o assunto, e, além disso, é uma palavra que deve chamar e ter a atenção da igreja do Novo Testamento. O versículo 21, ela é uma palavra enfática da parte de Deus, profundamente teológica, havendo discussões sobre o texto, e ela deve chamar a atenção da igreja do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Na semana anterior, quando nós pregamos a última vez em Obadias, nós terminamos a pregação dos versos 19 e 20, cuja informação que nós temos aqui é que Deus dá vitória ao seu povo, e nas características dessa vitória, nos versos especificamente 19 e 20, para nós não nos alongarmos muito aqui, nos versos 19 e 20 é dito que a vitória de Deus, ela é notória. E por que é que nós trabalhamos esse conceito de que a vitória de Deus, ela é notória? Porque Deus começou a expandir as terras de Jerusalém, saindo da capital e, de fato, formando o país novamente, onde está dizendo que o Negueb será possuído, o Negueb vai possuir Esaú, as planícies, os filisteus possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, Benjamim possuirá Gileade, e todos os povos circunvizinhos, e até aqueles povos distantes, saberiam quem é o Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? Se o livro profético de Obadias terminasse no versículo de número 20, que é completando essa notoriedade da bênção e da vitória de Deus para o seu povo, estaria ótimo, estaria perfeito, estaria, de fato, conclusivo e concluído toda a informação que nós precisávamos ter a respeito específico de Esaú, daqueles que são os descendentes de Esaú, chamado agora de Edom. Nós temos toda a informação. E isso realmente poderia concluir o livro e teríamos toda a informação. Mas isso, aos nossos olhos. Mas não para Deus. Deus ainda não estava satisfeito com a profecia. Para terminar a profecia, precisava-se ainda o versículo de número 21. Deus queria ter mais uma palavra sendo dada. Não nos esqueçamos que todos esses 21 versículos é uma profecia da parte de Deus contra Edom, usando o profeta Obadias. E a profecia, ela precisava terminar
segundo os decretos de Deus, no versículo de número 21. Porque Deus realmente ainda tinha guardado para si, para ser revelado por último, uma última palavra. Uma última palavra contra Edom. Mas agora, essa palavra que Deus tem contra Edom não é mais de cunho de natureza terrena. Não é mais o que Deus iria fazer com Edom, ainda do lado de cá da eternidade. Ainda Edom existindo como nação. Deus ele vai deixar a última profecia para profetizar contra Edom e fazendo com que Edom seja um símbolo de todos os homens, de todos os povos e de todas as nações que se levantaram contra Deus. De todos aqueles que não quiseram se converter verdadeiramente para com Deus. Edom passa agora a ser um símbolo daquilo que irá acontecer no mundo espiritual no dia do juízo. No dia do juízo. Edom representa isso, no versículo 21. Mas também há uma palavra para o povo de Deus. Porque os primeiros 20 versículos, a palavra que vinha sobre o povo de Deus, era uma palavra de bênção e de graça para a nossa história aqui na terra. Mas no versículo 21, existe uma palavra também da parte de Deus sobre e para o seu povo. E não é necessariamente uma palavra de bênção, no sentido de que iremos receber algo da parte de Deus. Para Edom é. Algo eles irão receber. Muito ruim, diz o texto. O versículo 21. Mas referente ao povo de Deus, Deus vai revelar, usando Obadias, uma das doutrinas muito poucas discutidas na igreja cristã e na era cristã, que é o papel da igreja no dia do juízo final. O papel da igreja no dia do juízo final. Os irmãos entendem essa introdução? Então, dos versos 1 a 20, nós temos todo o juízo de Deus sobre Edom, tudo aquilo que eles fizeram, eles eram orgulhosos, diz o texto, nós acabamos de ler. Vimos que eles afrontavam a Deus, que eles odiavam Judá, ou seja, Israel, Jerusalém, o povo de Deus, que eles participaram de toda a chacina que aconteceu ali, entregaram pessoas que estavam fugindo pelas encruzilhadas, isso é, nos cruzamentos daquele ambiente, eles estavam escondidos, pegavam os judeus e levavam para Edom, faziam com que matassem, entraram em Jerusalém, roubaram tudo que era de Jerusalém, usaram, profanaram o Monte Santo de Deus, e Deus está dizendo, eu vou vir com juízo sobre vocês. E aí, a partir do versículo de número 15 até 20, nós vemos o juízo descritivo, analítico, da parte de Deus, aquilo que Deus iria fazer. Mas no versículo 21, ele fala assim, agora, o meu juízo vai ser o que eu irei fazer com vocês quando nós estivermos face a face. Face a face. Então, nós já temos aqui uma compreensão importante do versículo 21, e quero que os irmãos leiam comigo. Olha o que é dito somente no verso 21, no último versículo desse livro importante. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O que é que Obadias, através da orientação e inspiração do Espírito Santo, está fazendo? Obadias está dizendo o seguinte, ainda a nível de introdução, os juízos temporários de Deus não excluem as pessoas de estarem diante dele no juízo final. São coisas diferentes. Juízo temporário de Deus no livro. Eu vou exterminar a nação da face da terra. Versículo de número 10. Leiamos, por favor. Por causa da violência feita a teu irmão, Jacó, Jerusalém, Israel, chame como quiser, está no texto aqui, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Exterminado da onde? Da existência da terra. Isso é um juízo temporário. Juízo temporário não exclui
a sentença do juízo final sobre ninguém. É o que Obadias está dizendo aqui. E assim foram com todos os homens. O juízo de Deus sobre o Egito, quando fechou o Mar Vermelho, sobre toda a cavalaria, exército de Faraó. Juízo temporário, mas vão se encontrar com Deus naquele dia, para receberem o último juízo. Aqueles que levantaram a Torre de Babel para tentarem se assentar num lugar mais alto do que Deus, receberam juízo, confusão das línguas, mas estarão naquele dia também para receber juízo. Também estarão. O juízo contra a Síria foi derrotado, estarão diante de Deus naquele dia. Juízo contra a Babilônia, foram derrotados, estarão diante de Deus naquele dia. Edom, foram exterminados da face da terra. Isso não os exclui de encararem Deus no juízo final. Essa é a primeira coisa que o profeta está dizendo aqui. O juízo já foi decretado, juízo já foi estabelecido, vocês se perderão e de repente, os salvadores subirão ao Monte Sinai e julgarão o Monte de Esaú. Tem muita coisa para ser dito aqui. Muita coisa. Segunda informação, ainda a título de introdução, que da mesma forma como há um juízo severo da parte de Deus, agora de cunho espiritual, juízo final, então estamos olhando para o futuro, Obadias está apontando para o futuro, também há uma palavra de Deus sobre o seu povo, mas não está falando a respeito da salvação. Porque essa é a primeira informação que talvez viria em nossa mente. Se está falando de juízo para o povo de Deus é salvação. Isso já está descrito, nós não discutimos, o povo de Deus é salvo, mas o profeta não está dizendo isso. O que o profeta está dizendo é que no dia do juízo final, a igreja tem um papel fundamental, doutrinário e estabelecido pelo Novo Testamento. O que o profeta está falando aqui, Jesus vai corroborar, Paulo vai corroborar, o autor aos Hebreus, que é Paulo, vai corroborar, e vamos ter outros autores também do Novo Testamento que vão corroborar. Problema que nós temos com essa doutrina, diferente de todas as outras doutrinas que nós temos no Novo Testamento, essa é uma doutrina que somente ela é enfatizada, mas ela não é explicada. Por quê, pastor? Não sei. Soberania de Deus. Deus ele só solta a informação dizendo, isso vai acontecer. Mas ele não fala a nós como será. Por isso ela é muito pouco lembrada no povo do Novo Testamento. Então é diante disso que nós estamos aqui no versículo 21. Deu para entender, irmãos? Todo mundo vamos caminhar então nessa mesma compreensão? Ok, dito isso, quando o profeta diz então, 21, salvadores hão de subir o monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor, tem aqui lições importantíssimas que a igreja do Novo Testamento precisa se atentar. Primeira lição, só no versículo 21, a primeira. A igreja será e se formarão na igreja juízes para estarem ao lado de Cristo no juízo final. A igreja será um povo, um grupo de juízes e estarão ao lado de Cristo, o Supremo Senhor, no dia do juízo final. Doutrina antiguíssima das Escrituras. Os puritanos discutiam sobre esse assunto, os puritanos falavam sobre esse assunto, mas até onde as Escrituras permitiam. Porque sim, falta muita luz para clarear essa doutrina nas Sagradas Escrituras. O que precisamos entender nessa primeira lição? Primeira coisa, é que a palavra salvadores, que está aí no seu texto, ela poderia muito bem ter sido traduzida, em algumas versões já foram, traduzidas para juízes. É a mesma palavra no original. Aliás,
Jesus, ele é o nosso Salvador. E ele é o nosso Salvador aplicando o seu papel de juiz. Então nós precisamos entender que essas duas terminologias teológicas é a mesma coisa. Ok? Então, salvadores tem que ser entendido aqui no texto como juízes. Juízes irão subir ao Monte Sião para julgarem o Monte de Esaú. Primeira informação, para ficar mais fácil, salvadores substitui por juízes. Um outro aspecto, novamente é citado no versículo 21, o Monte Sião. Novamente é citado no versículo, ou seja, no livro do profeta Obadias, o Monte Sião. Ele já havia sido citado no versículo de número 17. E nós ficamos algum tempo pregando sobre a importância de entender a simbologia do Monte Sião para a igreja do Novo Testamento. Os irmãos se lembram disso? No versículo 17 é dito: mas no Monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E tiramos algumas lições que eu vou lembrar rapidinho aqui. Primeiro, no Monte Sião há a proteção de Deus, aonde o povo de Deus será protegido de não ser destruído. Diante de Deus, na casa de Deus, no monte de Deus. Segundo, o monte, ele é santo. Ele não será profanado. Não há lugar para o pecado. Não há lugar para aquilo que é imundo. Os irmãos se lembram que nós trabalhamos esse texto também? Está dizendo aqui, e o monte também será santo. Está no texto, irmãos, leia aí, tá? Está no texto. Será santo. E também será o lugar onde os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, porque a habitação do povo de Deus é aonde Deus está revelado. Isso é literal no Antigo Testamento. O Monte Sião existe. Sobre o Monte Sião está construído o Templo de Jerusalém, aqueles que eles levantaram novamente, e eles clamam a Deus ali, eles cultuam a Deus naquele momento, naquele lugar. Mas Sião simboliza o reino de Deus no Novo Testamento. Os irmãos se lembram que nós somos para os profetas, e os profetas profetizando a respeito de Cristo, e sempre falava, e em Sião acontecerá isso, e em Sião acontecerá aquilo. Nós vamos lembrar, por exemplo, do livro de Joel, também profeta Joel, no capítulo 2, onde é dito que em Sião o Espírito Santo viria sobre os jovens, sobre os velhos, e eles seriam... Lembra? Em Sião, e isso acontece aonde? Pentecostes. Está falando de Novo Testamento. Está falando de Novo Testamento. Então, Sião apontava para uma verdade espiritual. Existe um Monte Sião, literal, lá em Israel, mas esse monte passou a apontar espiritualmente para a igreja do Novo Testamento, onde o povo iria habitar em Cristo, iria ser protegido em Cristo e seria santo por causa de Cristo. Bateu o versículo 17. Mas no versículo 21, volta a ser citado Sião. Salvadores hão de subir o Monte Sião. E lá eles julgarão o Monte Esaú. Se antes Sião estava simbolizando para o Novo Testamento a habitação da igreja, a habitação do povo de Deus em Cristo, que é a sua proteção, a sua santidade e o lugar da sua habitação, no versículo de número 21, Sião representa o céu, de onde será julgado todos os ímpios. Percebam a conotação e a comparação. Monte Sião, Monte de Esaú. Monte Sião, lugar e habitação de Deus. Monte de Esaú, a profanação, os ímpios e os impropérios. O pecado. O que o profeta está fazendo é uma comparação. E evidentemente que os salvadores, isso é, os juízes, e aqui está no plural, eles subirão para o Monte Sião. É interessante que se Sião aqui estivesse sendo expressado pelo profeta de forma literal, não faria muito sentido, porque ele já estava em Sião, Deus já tinha restaurado toda Israel. Aliás, tinha dado quantas terras? Versículo 19 e 20. Então isso não é literal. E isso também não é literal, porque dos versos 1 a 20, nós temos comprovações históricas que já ocorreram, culminando em 70 depois de Cristo. Já tratamos desse assunto aqui. Mas o 21 nunca aconteceu. Não existe um evento desse.
Não existiu. Aliás, o extermínio de Edom foi por outros meios, que até o versículo 20 comprova. Mas no 21, a gente está falando de juízo final. Está falando deles serem julgados eternamente. Abatidos eternamente. Então estamos andando num outro aspecto agora. Cruzando toda a linha do tempo da história da igreja e chegando na culminação em Cristo. Na vinda de Cristo. Na vinda de Cristo. Porque aqui Sião se refere aos céus, onde acontecerá o juízo, e o Monte Esaú, não somente Edom, como todos os ímpios da história. E, novamente, os livros se concordam entre si nas Escrituras. Profetas de diferentes regiões, que não se conheciam, nunca se cruzaram falando da mesma doutrina. Tem que ser o Espírito Santo. Tem que ser. Quando o profeta se refere ao Monte Sião, e dizendo que isso iria acontecer, esses juízes subiriam para julgar, o profeta está profetizando, porque é o livro, ele está profetizando uma doutrina. Qual doutrina? De que a igreja participará do juízo final como juízes ao lado de Cristo. Quando a igreja não entende isso, fica uma bagunça teológica na cabeça dos irmãos. Vou falar aqui algumas perguntas que já me fizeram. Pastor, Apocalipse, vamos lá, o que você quer saber? A igreja vai passar pelo juízo final? A igreja vai ser julgada? Alguém vai chegar no juízo final e vai ir para o inferno? Alguém pode chegar no juízo final e ser salvo? Como que a igreja... Não sabem, porque não entendem a doutrina da profecia. Que tem bases bíblicas vastas no Novo Testamento. E se nós não percebemos o que nós estamos lendo, a gente se perde. A gente se perde. Então fica claro, no versículo 21, que está dizendo que o povo de Deus irá julgar o mundo no dia do juízo final. Vamos para o Novo Testamento, porque agora eu vou precisar entender e vou ter que explicar. Hoje é culto de doutrina, eu vou precisar explicar essa doutrina para os irmãos. O que eu quero fazer aqui? Nós vamos ler bastante textos. Porque eu preciso mostrar e esclarecer como isso foi progressivamente sendo revelado no Novo Testamento. Amém? Então, primeiro ponto, primeira parada, 1 de Coríntios, capítulo 6. Paulo vai entrar nesse assunto, e Paulo entra nesse assunto daquela forma paulina. Do nada, ele começa a falar disso aí. E ele vai falar como que exigindo que a igreja de Corinto já saiba dessa doutrina. Eu já disse, irmãos, Paulo foi uma bênção. Mas não era fácil ter ele como pastor, não. Não era fácil. Ele já está dizendo, por que você não sabe ainda isso? Vamos. Ele era meio assim. Então, você quer ver? 1 de Coríntios, capítulo 6. Os versos que vão falar sobre isso é versos 2 e 3, mas vamos falar dos versos 1 a 3, para que a gente possa ter um pouquinho aí de contexto. 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 1, ok? Olha o que é dito. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, ou seja, tem tido problemas na igreja, está tendo algumas briguinhas na igreja. Então, tendo questões contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos, o que ele está bravo aqui? Está acontecendo algumas brigas dentro da igreja, e por não chegarem num acordo, irmão está processando irmão. E Paulo fala assim, isso não é bíblico, Deus não é glorificado com isso. O que é que está acontecendo? Tem um problema dentro da igreja, e vocês, ao invés de resolverem dentro da igreja, porque vocês não são salvos, vocês não são aqueles que foram convertidos, aí vocês, ao invés de resolver, levam isso para juízes que nem são salvos em Cristo, para resolver uma demanda teológica. Ele nem sabe do que ele vai julgar, não é a área dele. E aí Paulo vai dizer, isso é uma vergonha para a igreja. Isso está no contexto. Mas olha o que ele diz aí, para começar a fala dele. Então ele já traz essa crítica dele, diz assim, no 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar
o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Vem cá. Eu já não ensinei para vocês? É isso que ele está dizendo. Eu já não ensinei que a igreja tem que estar preparada para julgar o mundo naquele dia? Obadias já não pregou sobre isso? Ele já não profetizou? Se a igreja vai ter a capacidade de julgar o mundo naquele dia junto com Cristo, como é que vocês não conseguem julgar coisas triviais entre vocês? Que capacidade é essa? Como é que vocês não resolvem as coisas entre vocês? Aí Paulo piora. Ele piora. Aí ele vem o versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Perceba os dois questionamentos. Não sabeis? Já para vocês saberem. Esqueceram? Isso nos acende uma luz importante. Isso nos acende a necessidade de entendermos o papel da igreja na história e no mundo. Porque a gente vive despreocupado dessa função que um dia teremos. Como você está se preparando para poder julgar o mundo? O que você tem feito? Como você tem se preparado? Como você tem amadurecido? A gente não consegue nem julgar as nossas próprias coisas. Deus, em Cristo, não vai mudar a doutrina por causa das nossas falhas. Eu falei que era pesado o que Obadias estava falando. Novo Testamento está claro. Paulo está conversando e está falando como se estivesse falando com um adulto, e de fato está. Ele não está lá, 3 palavrinhas. Não. Vocês já não sabem disso? Por que vocês vivem sem se preparar para isso? E aí piora, porque Obadias não tinha revelado isso. Não saber que vocês vão julgar os anjos também? Evidentemente que são os anjos caídos. Os anjos caídos. Como nós iremos fazer isso? Não sei. Existe a doutrina e não existe luz suficiente para expormos a doutrina. Paulo fala isso e depois não fala com tanta clareza mais, e nem outros autores falam. No sentido de construir essa doutrina. Eles falam da doutrina, mas não constroem sobre ela. Eles colocam um fundamento e não constroem nada. O que sabemos? Nós estaremos no juízo. Primeira pergunta respondida. Vamos estar? Vamos estar. Segundo, estaremos sendo julgados? Não. A igreja não será julgada no juízo final? Não. Não é o que está no texto? O que a igreja estará fazendo então no juízo final? Estaremos como juízes ao lado de Cristo. Por que não seremos julgados no juízo final? Porque no juízo final não há salvação. Só há salvação na cruz de Cristo. E a cruz já passou faz tempo no dia do juízo. Então o que há no juízo final? Somente perdição. Ninguém será salvo no dia do juízo. Os salvos estarão ao lado de Cristo como juízes. Olha que doutrina, hein? Temos essa informação. Como iremos fazer? Não há luz sobre isso. Quem mais falou sobre isso no Novo Testamento? Jesus. Abram, por favor, em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. E aqui deixa eu só falar o contexto primeiro, que vai ficar mais fácil. A partir do versículo 16, de Mateus 19, nós temos aquela narrativa do jovem rico. Bíblico ele não era, né? Jovem rico. E os irmãos se lembram do que aconteceu.
Jesus está passando com seus apóstolos, ele chega do nada, e chega com aquele somebody love brasileiro, bom mestre, não sou bom. Ah, mas Jesus não é bom? É bom? Por que ele fala assim? Porque Jesus não está na posição de Deus, Jesus está na posição de servo e a glória é do Pai. Pronto, estabeleceu o porquê. Ok, irmão? Vocês estão me acompanhando? Então já estabelece, a glória do Pai não é minha nesse momento, porque eu estou na posição de servo, ele não se usurpou ser igual a Deus, ok. Entendido o assunto. Ele é bom, mas ele não estava usurpando isso para ele, e isso era do Pai. E agora Jesus começa a falar dos mandamentos, e o jovem começa a dizer, eu sigo a todos, tá? Então, ok, agora viva. Vai lá, vende tudo que tens, e o jovem não gostou disso, virou as costas para Jesus e foi embora. Esse é o contextinho do jovem rico, sem nenhuma explicação, só a narrativa, ok? Aí a gente entra no 23. O meu assunto com os irmãos é no 28, mas a gente precisa entender desde o 23. Olha o que é dito. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Tá, o problema não é porque ele é rico, é porque ele deposita na riqueza toda a confiança da sua vida. É isso também, já explicando aqui para os irmãos, tá? E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 25, percebam como isso nada tem a ver com a riqueza. Olha o 25, são os apóstolos, tudo pobre, falando. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, surpresos aqui, tá? No sentido de surpresos, nós ficaram meio assustados, né? E disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Por que eles estão preocupados? Eles não têm dinheiro. Porque o problema não é o dinheiro. O problema é que o nosso coração se coloca a estar seguro em nossos bens, por menores que eles sejam. Eu preciso disso. A gente troca assim Deus no nosso coração muitas das vezes. E isso é um pecado e a gente tem que aprender a não fazer isso. Por isso que os discípulos estão preocupados. Porque eu também faço isso. Em menor quantidade? Com certeza em menor quantidade, mas eu faço. Eu faço isso. Aí vem o 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que é impossível? Os homens escolherem a salvação e serem salvos. Não. Quem salva é o Senhor. Bom, está dentro também daquilo que nós queremos. A salvação vem do Senhor. Não vem nós. Não somos nós que damos o primeiro passo, não é isso mesmo, está no texto. Claramente no texto. Aí vem o 27. Então lhes falou, e aí Jesus vai tentar trazer aí um consolo, né? Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? A resposta de Pedro era aquilo que a gente sabe que ele esperava. Simples, você vai ser salvo. Só isso. Era isso que ele está querendo. Uma certeza de que estamos fazendo o que é o correto, seguindo o Senhor e seremos salvos. Jesus poderia responder isso, porque é uma verdade. Era o que ele estava fazendo. O Filho do Homem veio salvar aquele que se havia perdido. Já estava profetizado. Mas Jesus não responde isso. Jesus joga a biribinha e sai correndo. A resposta, em vez de falar, não, Pedro, vocês que realmente se converteram a mim serão salvos. Não, ele não fala isso. Ele dá uma responsabilidade para os discípulos. Versículo 28. Jesus lhe respondeu a pergunta de Pedro. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E saiu correndo, não falou mais nada. Mas a doutrina está aí. Novamente. De quando Jesus está falando isso? Tem que ser na sua vinda. Porque é o que ele está dizendo. No trono da sua glória. Quando ele se assentar no trono da sua glória. Quando ele vier. Esses apóstolos, e aqui não está falando de Judas, mas de Matias, não é Paulo. Temos que ser sinceros também com Matias. Ele foi escolhido entre os 12. Deus não erra. Vocês se lembram lá que Salmos 8 está falando de uma pessoa sendo amaldiçoada, toda aquela questão do que Judas passou, a gente já pregou sobre isso também. Em Mateus. Preguei sim, tenho certeza. E agora,
os 12 estarão assentados. E a função desses 12 parece que é específica agora. É julgar as 12 tribos de Israel, porque Israel não creu em Jesus. Quando eu falo que Israel não é salvo, tem um monte de gente que fala, está aqui. Salvação somente por meio da fé em Cristo Jesus. Não se sai disso. Aí Jesus solta uma informação dessa, aí ele fala, agora ele vai responder Pedro. O que Pedro queria ouvir. 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, mas por que não falou isso antes? Era só falar, era só isso. Agora o senhor colocou um elefante na nossa cabeça. Porque existe uma responsabilidade de trabalho para a igreja no juízo. Como eles vão fazer isso? Sabemos quem eles vão julgar. Como será isso? Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. Não temos a mínima ideia. Mas, pastor, isso não é só para os apóstolos? Não foi o que Paulo falou em 1 de Coríntios. E não é o que João vai falar no Apocalipse. Vamos para o Apocalipse? Capítulo 2. Eu estou construindo a doutrina com os irmãos. E aí a gente vai tentar chegar numa conclusão nessa primeira lição mediante a luz que nós temos só dos textos. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18, nós temos a igreja de Tiatira. E aí nós sabemos como funciona. Jesus se apresenta à igreja, Jesus diz que conhece a igreja, esse é o padrão de todas as igrejas. Ele se apresenta sempre de uma forma diferente, de acordo com a necessidade da igreja. Ele vai falar que ele conhece a igreja, ele vai trazer elogios, vai trazer críticas sobre a igreja, em pauta, tá? De todas as igrejas, basicamente ele faz isso, quase em todas, tem algumas diferenças, mas não é para o momento. Então, existe ali os elogios, as críticas, e quando as igrejas têm uma crítica, ele traz uma chamada ao arrependimento. A igreja se arrependendo, Jesus faz uma promessa. Promessas diferentes para cada uma das 7 igrejas, todavia, todas essas promessas faladas a uma igreja, engloba a Igreja Universal de Cristo. Ok? E nessa daqui, em Tiatira, ele vai falar o seguinte. A partir do versículo 24, do 24 ao 26. Olha o que é dito. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservais o que tendes até que eu venha. Porque era uma igreja que estava vivendo um certo pecado, mas existe um grupo de cristãos dentro dessa igreja que está vivendo uma vida correta, e ele está falando para esse grupo, quanto a vocês que não conheceram essa vida perversa no diabo, está falando para a igreja isso aí, não é para o mundo, para a igreja. Então se conservem na santidade de vocês, até que eu venha. Aí existe agora a promessa, 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. De novo. Papel de autoridade sobre outros povos. Jesus falando, através de João. Pergunta, que nações? Que nações? Quando isso? Como a gente entende? E, irmãos, não podemos espiritualizar dizendo que isso daqui está falando de uma era da igreja, não. Isso aqui ele estava falando para Tiatira, e tinha que fazer sentido para eles, e eles iriam receber isso. Opa, então quer dizer que essa função da igreja parece-me que vai ser completada no juízo final, mas Tiatira, se fosse fiel, viveria isso. Falta muitos tijolinhos para construir o edifício, né? Mais uma outra informação.
Apocalipse, por favor, Apocalipse 20. E esse aqui é o mais complexo de todos. Porque a gente vai entrar no assunto do milênio. E aí sabemos que há vários irmãos sérios que têm visões diferentes sobre o milênio. Mas justamente essa informação está no milênio. Em Apocalipse 20, eu quero ler com os irmãos o versículo de número 4, mas eu vou ler desde o primeiro para dar o contexto daquilo que Jesus está falando, através de João. E é dito assim, olha o que João está revelando a nós. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Bom, quem é o dragão, a antiga serpente, sabemos que é o diabo, né? Que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Essa é uma primeira visão. Aí João podia ficar quietinho, mas o Espírito está revelando outra coisa, então ele vai falar também. Aí complica a nossa vida. Daí ele fala, vi também. 4, olha lá. Vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E ainda que haja uma diferença em pensamento teológico, seja os irmãos dispensacionalistas ou pré-milenistas, que entendem os 1000 anos como literais, os quais nós não entendemos, eles não podem fugir, e nem brigam com isso, não. Não brigam com isso. Eles falam, isso acontece no milênio, está lá. A igreja vai estar julgando. Ainda que seja no momento da história que eles entendam o milênio. E nós, como milenistas, entendemos que esse é o período da igreja. Da ascensão de Cristo até a segunda vinda de Cristo. E que isso está acontecendo já. De todos os irmãos que morrem no Senhor, não estão dormindo o sono da alma. Eles estão assentados junto com o Senhor, em específico, os mártires, julgando a igreja, julgando o mundo. Como eles estão fazendo isso? Eu não sei, mas está no texto. Isso é tão profundo que, hoje mesmo, eu não sei se os irmãos conhecem o reverendo Ageu Magalhães, um homem de Deus, ele é um diretor de seminário. Eu liguei para ele, né? Graças a Deus a gente tem uma amizade. Spoiler, né? 2025, deixa para lá. Daí, liguei para ele e falei, reverendo, vamos conversar. E expliquei, e eu sei que também ele é milenista, e ele falou assim, é isso, pastor, não tem o que falar. Eu falei, o senhor tem ideia da profundidade disso? Ele falou, eu sei, eu fico igual o senhor também. Eu fico no escuro, só com a revelação. E é o que a gente faz. Como crentes fiéis, a gente fica com a revelação bíblica e não passa disso, mas os irmãos, principalmente com destaque, aqueles que já morreram no Senhor, não estão à toa. Não estão à toa no céu. Não estão nisso, irmão. Eles têm uma função. Há tronos. E eles estão julgando. Como eles estão fazendo isso? Ninguém sabe. Nem nós, e nem os pré-milenistas. Eles também são sinceros no texto, dizem assim, eles estão lá, como não há luz sobre o texto suficiente para entendermos o que é que eles estão fazendo ou como eles estão fazendo. Mas é uma doutrina. Olha quantos textos nós temos sobre isso. Pergunta, quantas vezes vocês ouviram sobre isso? Triste, né? Triste. Uma coisa que Obadias já estava falando. Conclusão. Bom, não é uma conclusão exaustiva, porque ninguém conseguiu e ninguém vai conseguir, mas a gente pode entender, pelas peças de um quebra-cabeça, faltando várias peças, o que nós podemos enxergar. Primeiro, Jesus é o Senhor de todas as coisas. Segundo, quem irá julgar
vivos e mortos, é o Senhor Jesus. Ele se assentará no grande trono branco. Terceiro, uma vez que a autoridade e o governo está nas mãos do nosso Senhor Jesus, Ele determinou chamar a igreja para serem os seus assessores no dia do juízo. Quais serão as funções dos assessores? Não sabemos. Não há luz sobre isso. Mas ele convida, na verdade ele determina, que a igreja se ajunte a ele no dia do juízo. Entendemos que num gráfico geral, a igreja não estará diante do Cordeiro para ser julgada no dia do juízo, mas ao lado dele, olhando para os ímpios. Olhando para os ímpios. Compreendemos que hoje, muitos daqueles que morreram no Senhor estão assentados num trono, auxiliando o Senhor nessa obra em juízos. Porque está no texto. E sabemos que os 12 apóstolos terão, pelo menos ao que nós sabemos até agora, uma ordem específica. Vocês vão ficar só com os judeus. E parece que nós, gentios, vamos ficar com o resto da gentalhada. Mas é o que o texto está dizendo. Falta um monte de peça, meu Deus, um tantão. Mas é o que nós temos. A primeira informação é, em Obadias agora, eu destruí vocês da face da terra, mas vocês não perdem por esperar, quando eu estiver diante de vocês, e Israel julgar vocês. É a informação que nós temos. Vocês lembram que eu falei, não vou conseguir pregar o 21 na semana passada? Não dá, não tem como. Passamos por vários textos, explicando uma doutrina que ainda falta muita luz, porque Deus não quis revelar ela totalmente para nós, graças a Deus, porque a gente ia ser um bando de metido. Ah, ele fez isso? Deus me coloca no trono para julgar esse infeliz no dia. E isso prova que não é nossa vingança, a vingança é do Senhor. A gente é só assessor, e está ótimo, ó, se prepara. Porque a gente não sabe nem se está preparado para fazer esse trabalho. Isso é muito sério, irmãos. Agora, se Deus revela tudo, você imagina? Naquele dia, eu vou falar, Senhor, me dá o prazer. Já quebrou a sua santidade, irmãos. Já vai ser expulso do céu. Estou brincando, ninguém vai ser expulso, irmão. Isso não vai existir, ok? Amém, irmãos? Deu para entender? Então, o Senhor dele ao governo, Ele associa-nos para trabalhar como assessores. Nós não sabemos como isso vai acontecer, sabemos que os apóstolos terão um trabalho específico, eles vão ficar com todas as casas de Israel, as tribos de Israel, possivelmente nós vamos ficar com os gentios. Como nós vamos fazer isso? Nós não sabemos, falta luz, a gente só crê e obedece, mas se prepara para esse dia, porque Paulo disse para a gente se preparar. Se vocês não conseguem resolver picuinhas na igreja, como é que vocês vão jogar o mundo? E o pior de tudo, os anjos, aí falta mais luz ainda. Mas vai acontecer, porque está no texto. Amém? Irmãos, eu preciso terminar esse livro hoje, em nome de Jesus. Segunda lição. Então, a primeira, a igreja se tornará juízes, o povo de Deus se tornará juízes ao lado de Cristo no dia do juízo final. Segunda lição, ainda no versículo 21, vamos voltar lá? Versículo 21 de Obadias, segunda lição. São os ímpios que virão até a presença de Deus, e não o contrário. E sim, a ordem dos fatores pode alterar o produto. E tem que ficar muito claro. O verso 21 diz claramente, salvadores hão de subir o monte Sião para julgarem o monte de Esaú. Monte Sião, monte de Deus. Os juízes, o povo de Deus, estarão em um lugar específico. Os ímpios, Esaú, que virão receber o juízo. Isso muda tudo. Não é Jesus que vai até eles. Eles vão até Jesus. Se assemelhando à justiça comum. Não é o juiz de uma vara que vai até o réu. O réu vai até o juiz. E essa dinâmica demonstra
quem está com a autoridade. Demonstra quem está com a autoridade. É o Senhor. E naquele momento, por graça, exclusivamente por graça, fomos revestidos dessa autoridade para julgar os ímpios. Fazendo o quê? De novo, não sabemos, mas sabemos é o que o texto está dizendo. Eles virão. Isso mostra algumas coisas importantes. Muito importantes. Primeira delas, já falei e repito, não é Jesus que irá até os ímpios. Os ímpios irão comparecer diante do Cristo, que tanto zombaram, desacreditaram, fizeram chacota, humilharam o povo de Deus, pecaram desmedidamente, deliberadamente, e agora terão que acertar contas a Cristo. Ah, Senhor, me perdoa. Não vos conheço. Neste dia não é dia de perdão, porque o ano aceitável do Senhor se fechou. Lembram-se das 10 virgens? A porta se fechou e batiam. Comíamos com o Senhor, estávamos com o Senhor, bebíamos. Não vos conheço. Essa é a dinâmica. O que Obadias está nos ensinando, dizendo que os salvadores vão de subir o monte Sião para julgarem o monte de Esaú, é que, da mesma forma como Edom foi julgado e sentenciado, os ímpios também serão julgados e condenados por Cristo. Essa também é a dinâmica. Dos versos 1 a 20, foram julgados e sentenciados nesse momento da terra, e agora serão julgados pelo Cristo. Assim também, todos os ímpios estarão ante o tribunal de Cristo e receberão conforme as suas obras. E nenhuma obra salva. Nenhuma. Nenhuma. Porque o que salva não é obra, é a graça. Mediante a fé. Ah, não se esqueçam. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não dá para esquecer. Efésios 2:8. Uma terceira dinâmica. Assim como todo o povo de Edom foi exterminado e abatido da face da terra, verso 10 do profeta, todos os ímpios serão abatidos eternamente da presença de Deus. Vamos ver Paulo falando isso? Concordando com Obadias? Por favor, abram suas Bíblias na carta de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos o verso 9, mas a gente vai desde o 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 3 ao 9. Abriram? Olha o que é dito. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, Paulo ele se vê obrigado a glorificar a Deus pela vida da igreja de Tessalônica, porque eles estão amadurecendo na fé, é a fé aumentando, e o conhecimento e o amadurecimento da fé não apaga o desejo de servir e de amar. Para aqueles que falam conhecimento esfria o crente, é porque não entende Bíblia. Está aqui no texto. Aí continua, 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Aí Paulo vai lá e ainda fala bem dos Tessalonicenses nas outras igrejas, né? Só para criar aquela, né? Igreja de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Eles estão sendo crentes, fiéis, mas não é porque eles estão vivendo um momento, que maravilha, um mar de rosas. Não. Eles têm tribulação, perseguição, são fiéis, crentes aumentando na fé. É um exemplo para nós. 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus.
Ou seja, bom, é óbvio que vocês serão salvos. Olha a vida maravilhosa que vocês têm vivido, de graça, de piedade. Isso reflete a salvação que chegou a vocês. Aí ele diz, pela qual, com efeito, estáis sofrendo. Ou seja, essa fé é maravilhosa, mas não é fácil, não. Só a gente sabe que está sofrendo nessa igreja aqui. No sentido de perseguições e tribulações, tá? E, de fato, é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, vocês serão salvos, mas é daqueles que perseguem a igreja. Vão para o inferno. Vai dar paga da tribulação. E a vós, outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chamas de fogo. Aqui está dizendo que ele vai vir para consumir todas as coisas, não é literal essas chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Está certinho com o que Obadias falou. Banimento eterno. Banimento eterno. Para sempre. Porque é assim que acontecerá com eles. A dinâmica é a terceira. Lembram-se? Olha, da mesma forma como eles foram exterminados da terra, eles também serão exterminados da presença de Deus. Juízo temporário, juízo final. Assim será com os ímpios, no período da igreja. Não importa se eles sofreram ou não algum juízo temporário, mas no juízo final também serão banidos eternamente. Versículo 9. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Está claro? Está claro. Olha como Deus termina a profecia. Em outras palavras, o extermínio de vocês, com requintes de crueldade como ele fez em Obadias, não chega perto do juízo final. É isso que Deus está dizendo. Não chega perto. Terceira e última lição. Não vai dar, vamos lá. Terceira e última lição. Final do versículo 21 de Obadias diz: e o reino será do Senhor. Terceira lição. O reino é de Deus. E acabou. No final do versículo, é como se Obadias escurecesse toda a sala para a qual ele está pregando e jogasse um feixe de luz sobre uma verdade gloriosa. O único reino que vai subsistir eternamente é o de Deus. O reino é só dele e de ninguém mais. E ele não divide com ninguém. Ele não divide. De forma alguma. É só perceber no versículo 21 esse contraponto que ele está fazendo. Eu já disse. É o monte Sião, que é o monte de Deus, o monte da santidade, com o monte de Esaú, o monte da profanação, monte Sião, o monte que irá triunfar no final de todas as coisas, porque o monte Sião está triunfando sobre o monte de Esaú, mas o monte de Esaú é aquele que vai ser só restolho, não vai permanecer, é aquele que será sucumbido. Então, o profeta está nos mostrando duas grandes verdades dentro dessa terceira lição. Primeira verdade, o colapso dos reinos desse mundo. Irmãos, todo reino irá passar. Todo reino irá passar. Vamos para a história? Olha para todos os impérios e reinos absolutistas. Cadê esses impérios? Todos eles sujam os seus nomes no pó da história. Não tem um reino absolutista que ficou de pé. Já fiz essa pergunta aos irmãos. Cadê o Egito? Cadê a Síria? Cadê o Império Greco-Macedônio? Cadê Alexandre o Grande? Cadê o Império Babilônico? Cadê o Império Romano? Todos eles. Todos os reinos
que cresceram potencialmente, economicamente, belicamente, na ponta da espada, todos eles foram esquecidos. Ainda mais por essa geração. Vai perguntar para a turma aí, que tira sarro dos millennials, para essa geração atual. Já ouviu falar em Império Romano? Quê? Ele não sabe, é sacanagem, né? É uma maldade, né? Não sabe mesmo. Sabe quem foi Alexandre o Grande? Só ouvi falar. Aonde? No Chaves. Teve um episódio que brincaram lá de Alexandre o Grande, só isso que eu sei. Não sabe nada. O que é um César? Não sabe. As 7 maravilhas do mundo? Não sabe. A história da humanidade, da civilização? Não sabem. Cadê eles? Debaixo de suas próprias vergonhas. E no futuro? As maiores economias do país, da nação, do continente, do mundo, vão sucumbir. Todas elas. É só você começar a ler Apocalipse a partir do o capítulo 17. Todas elas irão sucumbir. Para quem se lembra, todos se acham tão arrogantes no seu poder financeiro e econômico hoje. Uma variável, para quem conhece um pouquinho de economia, uma variável, em 2008, acabou com a economia do mundo. Vocês se lembram disso? Em 2008, 10 anos atrás, 15 anos atrás. O mundo sofreu demais. Uma variável da economia. Uma coisa que não deu certo num cálculo. O problema da bolha financeira, da bolha imobiliária. Não conseguiam lidar com isso. Estourou o mundo. E falaram que no Brasil ia chegar só uma marolinha. Eu vou ficar quieto. Foi um absurdo isso. Tudo vai sucumbir. Porque todos os reinos serão destruídos e estarão diante de Jesus. Não há um reino que irá suportar. Todos serão sucumbidos. Eu não tenho tempo para falar sobre. Mas é só ler Apocalipse a partir do capítulo 17 e vai estar tudo descrito claramente lá. Essa é a primeira verdade. Todos eles. Todos eles. Segunda e última verdade. Pelo tempo. Segunda e última verdade. O triunfo final do reino de Cristo. O triunfo final do reino de Cristo. Ao que o reino de Cristo, o governo de Cristo, é comparado. Depois os irmãos leiam Daniel, profeta Daniel, capítulo 2. E é falado que o reino de Cristo, a partir do versículo 34 e 35, é como uma pedra lavrada, não por mãos humanas, que foi atirada contra uma estátua. E essa estátua representava e simbolizava os reinos do mundo. E essa pedra destrói essa estátua de tal forma que não fica nem os cacos, mas se tornam pó, somente pó, destruindo. E o reino de Deus é estabelecido. E essa pedra cresce na visão de Daniel, e ela chega a todo mundo, de acordo também com Abacuque, que nunca viu Daniel. Abacuque 2,14. Pois toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, se cumprindo. Se cumprindo. Eu quero finalizar. Esse eu vou ler com os irmãos. Apocalipse, capítulo 11. Mediante a 7ª e última trombeta do Apocalipse. A partir do versículo 15. De todos os reinos só sobrará o de Cristo. Olha o que é dito. Apocalipse 11, 15. Tem um texto que eu preciso falar para os irmãos, senão eu não vou dormir em paz e eu preciso ensiná-los. É rápido. Diz assim. Apocalipse 11, 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor
e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Não haverá mais reinos nesse mundo, somente o de Cristo. E ele vai reinar séculos dos séculos, ou significa por toda a eternidade. E nós, que estamos do lado de cá ainda, não passamos pela morte, qual é o nosso papel nisso? Nós, de alguma forma, já estamos julgando, não diretamente como aqueles que já estão com o Senhor, mas já estamos julgando o mundo. Como? Da mesma forma como Noé julgou o mundo da sua época. Crendo em Deus, tendo uma fé pura, temendo ao Senhor, uma consciência pura em Cristo. Não sou eu que digo isso. Agora eu vou encerrar mesmo. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. Olhem Noé já julgando o mundo. Nem ele sabia que estava fazendo isso. Posso ler? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, que é o dilúvio, e sendo temente a Deus, aparelhou, isso é, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A obediência de Noé ao construir a arca condenou o mundo. A nossa obediência a Deus condena o mundo. Ah, mas não foi Deus, não foi a arca. Não. Está falando, o sujeito da frase é ele. Olha lá, ó, final do versículo. Condenou o mundo e, está ligando a preposição aí, ó, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Sem saber, mas pelo seu amor a Deus, sua obediência, seu temor, sua pureza, ele condenou o mundo. Assim façamos nós também, em Cristo Jesus. O meu desejo é que os irmãos tenham aprendido com esse grande profeta. Lições que são tão corriqueiras, mas quando paramos para ler, são tão profundas. A primeira, irmãos, não sejam orgulhosos. O orgulho é um pecado que nos levará a juízo de Deus. Segundo, não se alegrem com o fracasso ou com a desgraça alheia. Isso nos levará a juízo diante de Deus. Terceiro, um dia, todos estaremos diante do Senhor. Quarto, aqueles que passaram ou passarão por um juízo temporário, não importa, eles também irão encarar Deus no juízo final. E por último, se preparem, porque há serviço nos esperando no dia do juízo final. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.